Audiolivro O Silva. Nome verdadeiro Ariel. Leão de Deus. Dedicado a um anjo maravilhoso na vida real, Sônia Maria Pascoal, depois Stutzer. A história de um misterioso rapaz que chegou a Londrina, Paraná. Quem é ele? De onde veio? O que fazia? Para onde vai? Vamos ouvir e acompanhar esta história para decifrar tais mistérios. Coloque fones de ouvido para uma imersão mais profunda e emocionante. E boa audição. Neste segundo episódio, vamos continuar ouvindo o conflito familiar entre os irmãos Aristides e Antônio, destacando a inveja e amargura de Antônio contra a prosperidade e os laços afetivos de Aristides. Em meio a essa tensão, Silva, um homem misterioso e com o corpo marcado e um passado desconhecido, demonstra habilidades mecânicas inexplicáveis. Ouviremos também a busca de Silva por sua identidade e as relações humanas complexas que ele estabelece na cidade, incluindo a generosidade de Dona Judite e o reconhecimento tácito de suas capacidades. A história tece temas de perdão, aceitação e o poder do amor. Aristides saiu de trás do balcão como quem carrega séculos nos ombros. Aproximou-se do irmão até sentir o calor amargo de sua respiração. Olhos nos olhos, palavras sussurradas, como se a dor preferisse o silêncio para se derramar. Escute aqui. Boca de esgoto. A frase vinha carregada não de raiva, mas de um cansaço ancestral. Primeiro, escove os dentes, porque teu hálito fede a coisa morta. Sabia que aquilo feria Antônio profundamente, não pelo tom, mas pela ferida invisível que nunca cicatrizava. Antônio, tão meticuloso com sua higiene, já ouvira de um médico que o problema não era sua boca, mas o estômago, um ácido fermentando mágoas há décadas. Segundo, você recebe, todo mês, além do prolabore, sua parte nos lucros. E terceiro, meus filhos, aqueles que você diz que eu mimo demais, não recebem salário algum pelo trabalho que fazem. O contador sugeriu uma poupança em nome deles. E foi com esse dinheiro, esse que neguei aos meus próprios filhos, que comprei o terreno e levantei a nova panificadora, a confeitaria. Está no nome deles. É deles. E talvez, só talvez, eles me deixem envelhecer ali, entre fornadas de pão e cheiro de açúcar, até que meu corpo se canse de vez. Dizia isso apontando o próprio peito, onde o coração, cansado de bater por todos, ainda pulsava por eles. Nenhum dos filhos ouviu. E anos depois confessariam entre lágrimas: foi o maior presente que já receberam, mais que o prédio, mais que o sustento, o amor silencioso de um pai que tudo fez calado. Antônio, por outro lado, era um homem feito de ferro e ferrugem. Sem filhos, sem afeto, sem ternura. Casado por conveniência, jamais por amor. A vida social era um deserto e os negócios sua única religião. A esposa Maria Teresa era sombra de uma mulher, e ele recusava com frieza todas as vezes que ela, ainda esperançosa, falava em adoção. Quando soube que era estéril, diagnóstico recebido como sentença, a lembrança da infância o invadiu com crueldade. O pai dizia que não ter filhos era uma maldição, e ele acreditou. Deus o teria marcado, como Caim. Esse homem endurecido pela falta era, por dentro, um campo de ruínas. Carregava inveja profunda do irmão, do seu riso franco, da esposa presente, dos filhos que o cercavam como luzes num tempo de escuridão. Nenhum dos sobrinhos fora batizado por ele. Aristides sabia, pressentia, aquele homem jamais deveria ser padrinho de almas tão puras. Isso feria o ego de Antônio como lâmina enferrujada. Quando ia à padaria, não era para comprar pão, mas para semear discórdias, como quem ainda tenta vingar-se da própria esterilidade afetiva. Os sobrinhos, educados no respeito, jamais o destratavam, mas tampouco o amavam. Entendiam já adultos que o tio queria ser temido,
E ele não era, nem amado, nem temido, apenas ignorado. Sabiam das trapaças, dos golpes disfarçados de negócios, e mesmo assim, quando o pai lhes pedia perdoem-no, filhos, eles baixavam os olhos. Não o odiamos, pai, mas o perdão está além de nós. Prometeram, no entanto, jamais agir contra ele. Não devolveriam na mesma moeda. Não porque fossem santos, mas porque já haviam perdoado no silêncio, naquele tipo de perdão que não abraça, mas também não apunhala. Aquele perdão que escolhe se afastar, que decide não responder ao mal com outro mal, que aceita que o tempo é melhor juiz do que qualquer palavra. E assim seguiam os filhos de Aristides, ajudando o pai. E mantendo distância do tio, que no fundo era apenas um homem quebrado, escondido atrás de gritos e cifrões. Um homem que, por não saber amar, nunca entendeu que o maior castigo era a ausência do amor. Enquanto os últimos goles de café ainda aqueciam a garganta de Aristides, um ruído vindo do fundo da padaria cortou a manhã como um sussurro de presságio. Um dos empregados, aflito, apareceu à porta com um semblante coberto de receio. Seu Aristides, o forno, o elétrico, parece que pifou. Não consigo fazer ele voltar. O silêncio que se seguiu foi mais ruidoso que qualquer sirene. Aristides suspirou fundo, como quem já previa o caos das fornadas perdidas. Mas antes que dissesse qualquer coisa, ouviu aquela voz serena, grave, vinda da sombra discreta do canto da sala. "Posso dar uma olhada?" Era Silva. Sempre ali, mas sempre ausente, como se não pertencesse de fato ao mundo em que pisava. Aristides franziu a testa, confuso. "Tem alguma ferramenta por aqui?" Insistiu o forasteiro, com a humildade firme de quem não mendiga confiança, apenas oferece ajuda. Com as poucas ferramentas que lhe foram entregues, Silva se pôs a desmontar o forno como quem lê um livro esquecido. Os olhos de Aristides o acompanhavam com espanto e uma ponta de desconfiança. "Você sabe mesmo o que está fazendo?" Silva apenas sorriu de leve, como quem já se acostumou a ser subestimado, e respondeu com um humor que escondia um mundo de feridas. "Sou dessas pessoas, 1001 utilidades. Fique tranquilo, seu Aristides. Piorar é que não vou." E voltou ao forno. Mãos marcadas pelo tempo e por cicatrizes que pareciam contar histórias sem palavras, ele mexia com destreza, como se aquelas peças fossem velhas conhecidas. Resistência, capacitor, termômetro, até encontrar o coração partido da máquina, o fusível. Um simples fio rompido, tão pequeno, tão essencial. "Aqui está o culpado", disse com suavidade, pequeno demais para ser visto, mas importante o bastante para parar tudo. Trocou o fusível como quem devolve a vida a um corpo quase sem pulso, e o forno voltou a funcionar. O calor, a luz, o ruído, tudo reacendeu. Aristides permaneceu em silêncio por um instante, absorvendo aquela cena. Depois, com um misto de gratidão e curiosidade ferida, perguntou: "Onde foi que aprendeu tudo isso? Até hoje eu pensava que você era só um andarilho que mal sabia varrer uma calçada." Silva ergueu os olhos, mas neles havia uma névoa antiga, uma dor quieta que não se traduz em palavras. "Nem meu nome eu sei ao certo. Que dirá onde aprendi essas coisas? Mas sei fazer. Como se as mãos lembrassem o que a cabeça esqueceu. E como quem confessa algo sagrado contou. Dias atrás, o vizinho da dona Judite, a senhora que me abriga, estava gritando com o carro parado, morto bem em frente à casa dela. Fui até lá, pedi para dar uma olhada. Ele olhou para as minhas mãos tortas e riu, como se riso fosse arma. Mas dona Judite lhe disse que eu sabia das coisas. E consertei o carro, sem entender por quê, só porque sei." Aristides ficou quieto por um tempo que pareceu eterno. Depois chamou o filho, passou-lhe o caixa e disse apenas: "Venha comigo." Guiou Silva até os fundos da padaria. Um cômodo apertado, abafado, que ele chamava de gabinete dos negócios. Era um nome pomposo para um lugar que guardava mais papéis do que sonhos. Lá dentro sentaram-se frente a frente. O silêncio se fez denso, espesso. Até que Aristides, sem rodeios, como se algo dentro dele clamasse por respostas, perguntou: "Afinal, quem é você?" E a pergunta ficou suspensa no ar,
como uma névoa entre dois homens que, cada um à sua maneira, carregavam um passado perdido, cicatrizes profundas e um desejo tímido, quase infantil, de confiar em alguém. Silva ouviu a pergunta de Aristides com a serenidade de quem já esperava por ela. Não era a primeira vez que alguém tentava decifrá-lo, como se ele fosse um enigma ambulante, um vestígio humano caído do céu ou surgido das cinzas. Respirou fundo. Olhou nos olhos do padeiro e, com uma voz lenta, marcada tempo e pelo silêncio, perguntou: "O senhor tem um tempinho? Porque minha história, ou o que restou dela, é longa. Não em palavras, mas em vazios." Aristides apenas assentiu. E então, como quem abre a porta de um quarto trancado há muitos anos, Silva começou: "Eu não sei onde nasci, nem quem me pôs no mundo. Não me lembro do rosto dos meus pais, se é que algum dia os vi. Só sei que um dia acordei ou fui deixado aqui, com essas mãos deformadas, esse rosto marcado pelo fogo. Carrego no corpo as cicatrizes do que não lembro e na alma o peso de uma ausência que não sei nomear." Sua voz não tremia, mas cada palavra era um eco de dor contida. "Nunca soube se fui casado, se tive filhos. Ninguém nunca me procurou. Ou talvez tenham procurado e eu não soube ser achado. O que sei é que fui bem recebido nesta cidade. As pessoas, talvez por pena, talvez por compaixão, me trataram com alguma gentileza. E eu tento retribuir como posso. Faço o que me pedem, qualquer serviço, por um prato de comida ou um teto que me guarde da chuva." Fez uma pausa, um silêncio doído, daqueles que gritam mais do que qualquer palavra. "Quando estou sozinho, e isso é quase sempre, tento lembrar, forço a mente. Mas o que vejo é uma nuvem cinzenta, espessa, como fumaça depois de um incêndio. Não tenho lembranças, nem pesadelos. E quando sonho, é como se alguém tivesse apagado o final." Fez um meio sorriso melancólico, daqueles que nascem do cansaço de tentar ser forte o tempo todo. "Trabalho aqui na padaria, lavo louça num restaurante, ajudo na creche da cidade quando precisam de alguém que escute ou carregue peso. À noite volto para o quartinho nos fundos da casa de Dona Judite. Ela me acolheu como quem acolhe um passarinho ferido. Em troca, faço o que for preciso. Essa é minha vida, desde que me conheço por aqui." Olhou para o chão por um momento e então completou: "Não sinto saudades, porque não lembro de ninguém para sentir. Mas já me disseram que a saudade é uma tristeza funda, e quando me falam disso, abaixo a cabeça. Não por dor, mas por não saber o que responder." E então ergueu os olhos de novo com um brilho tímido, mas firme, um lampejo de fé que resistia em meio ao esquecimento. "Ainda assim, acredito. Acredito que um dia, pela graça e misericórdia de Deus Todo-Poderoso, eu vou saber. Vou lembrar quem eu sou, de onde vim, qual é o meu nome de verdade." Aristides o ouviu em silêncio absoluto. Mas naquele silêncio havia um turbilhão. Sentiu um nó se formar na garganta. Quis dizer algo, mas não conseguiu. Os olhos de Silva estavam fixos nos seus. Havia uma lucidez ali que o desconcertava, uma verdade limpa, crua, sem disfarces. E como se pudesse ouvir o pensamento de Aristides, ou talvez seu coração aflito, Silva disse com voz firme, mas suave: "Senhor, eu não quero pena de ninguém. Não preciso de compaixão pela minha aparência, nem pela minha falta de lembranças. Eu estou bem, vivo em paz com o que me resta. Fico por aqui, até que o vento mude." Aristides tentou argumentar, entender, questionar. O que quer dizer com isso? Que vento? Mas Silva desviou o olhar pela primeira vez, como quem encosta a alma na janela de um poema, e respondeu com leveza: "É só uma frase de um livro que Dona Judite me emprestou. Dizia que quando o vento muda, é hora de partir. E eu só estou esperando essa brisa me chamar." Silva arrastou os passos na volta para casa. Trazia nos ombros mais do que o cansaço da lida.
Carregava a angústia muda da conversa com Aristides, que lhe abrira uma ferida invisível, dessas que não sangram, mas latejam. Tentou passar despercebido pelo corredor, como quem não quer ser visto, mas Judite, com aquela sensibilidade de quem já perdeu muito na vida, percebeu. Chamou-o baixinho, com ternura firme, e o convidou para sentar na cozinha. Enquanto jantavam juntos sob a luz amarelada do lampião, ela, sem rodeios, disse: Silva, hoje tu estás triste. Se quiser desabafar, eu estou aqui, com os olhos e os ouvidos bem abertos. Silva, que tinha por ela um respeito quase sagrado, como se fosse mãe, anjo ou abrigo, respirou fundo, olhou para o prato e começou a falar com a voz embargada. Contou-lhe que naquela manhã consertara uma velha máquina da padaria. Aristides, curioso, lhe perguntara como sabia mexer com aquelas coisas, mas ele, mais uma vez, não soubera responder. Simplesmente fazia, como se as mãos soubessem por si mesmas. Disse que o restaurante estava lotado e a pilha de louças era um gigante cansado. Lavou tudo, calado. Depois foi à creche, onde consertou a televisão, a geladeira, até uma tomada que fazia faísca. Tudo isso sem nunca ter aprendido, sem lembrança de uma escola, de um pai ensinando, de um mestre qualquer. E foi isso que mais doía. Saber fazer, mas não saber quem se é. Ser útil, e ainda assim se sentir ausente de si. Judite escutava com olhos úmidos. Aquela mulher, que carregava também suas dores no silêncio, disse então que queria conversar mais, que se sentia bem ao lado dele. Confessou com voz mansa que o queria como a um filho que a vida nunca lhe deu. Disse que, se ele quisesse, o quarto de visitas, sempre vazio, sempre esperando alguém, estava à disposição. Que ele não precisava mais dormir naquele quartinho úmido no fundo do quintal. Mas Silva dessa vez foi quem sentiu pena dela. Dela, que era tão boa, tão só. E que desde que ficara viúva, nunca mais recebera visita de parente algum, nem do marido morto, nem dos vivos que sumiram. Quis aceitar, quis muito. Mas sabia como o povo falava. Sabia o peso das línguas afiadas e venenosas da vizinhança, especialmente da fofoqueira do lado, aquela que fabricava pecados onde só havia respeito. Não posso, dona Judite, disse ele com voz embargada. A honra é tudo que me resta, mesmo que nem meu nome eu saiba. Ela tentou insistir, disse que era senhora de si, dona do próprio destino, que não devia satisfações a ninguém, mas nem assim ele aceitou. Agradeceu o prato, recusou o conforto e se ofereceu para lavar a louça, mas ela, num gesto de afeto, disse que não precisava. Então ele se levantou, pediu licença e saiu. Caminhou até o quartinho, onde apenas os grilos e suas perguntas o esperavam. Tirou a roupa em silêncio e foi ao banho. Nunca se olhava no espelho. As cicatrizes da face, os enxertos duros como pedra, o couro estranho que cobria partes do corpo, eram lembranças de algo que não lembrava. Não crescia barba ali, nem sombra de pelos. Só o cabelo. Esse ele penteava para trás com uma escova, tentando dar algum sentido à imagem que o vidro devolvia. Era um rosto que não reconhecia. E um homem que, noite após noite, perguntava ao escuro: quem sou eu? Mas o silêncio respondia sempre, com outro silêncio. Aquele dia não se parecia com nenhum outro. Tinha sido um labirinto de emoções cruas, de vozes altas e silêncios densos. Silva testemunhara uma discussão entre irmãos, daquelas que desenterram feridas antigas, palavras que não se dizem há anos, mas que explodem quando o sangue se reconhece e se fere. Depois Aristides o chamara para uma conversa séria, daquelas que puxam verdades pelas beiradas. Silva contara sua história, ou o que lembrava dela, o que restava. Fragmentos, ecos, sombras. O restaurante fervia como um caldeirão, louça empilhada como muralhas, calor, vapor, vozes, pratos e panelas. Um dia cansativo, um dia exausto. Ainda assim, antes de voltar ao seu refúgio, aquele quartinho no fundo do quintal que ele apelidara, com doçura amarga, de seu porto, Judite o chamou. Não foi apenas uma conversa, foi um gesto de amor. Foi um pedido de mãe, embora nunca tivesse sido. Judite, alma solitária de mulher viúva, ofereceu-lhe o quarto dentro da casa.
Não por pena, mas por carinho, por querer cuidar, por querer companhia. Era como um convite à pertença. Um sussurro que dizia: você não precisa mais ser sozinho. Naquela noite tão pesada, tão cheia de tudo, Silva sonhou. E o sonho era o mesmo que, como uma onda persistente, voltava vez após vez. Sonhou que voava sobre campos dourados, sobre jardins que sorriam em flores. Lá de cima via seu próprio corpo, mas não aquele deformado que a realidade lhe dava. Via-se jovem, belo inteiro, era amado. Seus pais o envolviam com ternura, tinha irmãos, tinha um lar, tinha um nome, tinha uma história. Ao despertar não pôde conter o choro. Era um choro denso, abafado, como de quem perdeu tudo sem saber o que perdeu. Chorava por não saber quem era, por não lembrar de onde viera, por não saber se em algum lugar desse mundo vasto alguém ainda o esperava. Em suas horas de angústia, quando pensava demais, sentia que não era da Terra. Sentia-se estrangeiro, como se seu coração pulsasse em outra órbita. Um homem do espaço, um ser exilado de algum canto do universo. Sabia que sua face, deformada, reconstruída por mãos que talvez o tenham salvo, lembrava Gwynplaine, o personagem dilacerante de Victor Hugo, o homem que ri. Não fora desfigurado por sadismo, como no romance, mas os enxertos o haviam marcado. Os lábios repuxados deixavam seus dentes à mostra, num sorriso involuntário que era mais ferida do que expressão. Ainda assim, gostava de olhar nos próprios olhos. Ali, ainda se via humano. Ainda se via alma. Lembrava-se de Shakespeare. Os olhos são os espelhos da alma. E nos seus ainda havia luz. Já lera Hugo e, ao ler sobre Gwynplaine, chorara com ele. Sentia-se também vítima de uma crueldade misteriosa, mas se agarrava à esperança, a de que fora apenas um acidente, um tropeço do destino, talvez até culpa sua. Mas os médicos o salvaram, e isso ele não esquecia. Foi isso, a gratidão, que o mantinha de pé, mas foi o amor inesperado que o fez ficar. Na chegada à cidade, ao se aproximar dos limites urbanos, um casal apareceu. Com eles, 2 crianças pequenas. Silva tentou esconder o rosto, como sempre fazia, para não assustar, para não ferir com a visão de seu aleijão. Mas as crianças correram até ele, largaram as mãos dos pais, correram, abraçaram-no, beijaram seu rosto. Aquele momento, tão breve, tão eterno, foi o que o fez parar de andar. Aquelas crianças, 2 anjos sem preconceito, foram o primeiro gesto de amor sincero que ele sentira desde quando? Talvez desde sempre. E por isso ficou. Não vagaria mais como Ahasverus, o judeu errante, nem seria mais como o Mary Celeste, o navio fantasma encontrado à deriva, sem alma viva a bordo. A cidade o acolheu. Ou talvez ele tenha, pela primeira vez, se permitido ser acolhido. Ali, talvez ali fosse seu último porto, seu último cais de travessia. O lugar onde um homem sem nome poderia, enfim, pertencer. Velho Aristides em seu peito, entre fornadas e muito suor, teve alguns amores desfeitos, como pão sem trigo, sem sabor. Negou moedas aos filhos seus, por querer dar-lhes alguma raiz. Sem ternura nunca prometeu conforto e fortuna neste país. Antônio, irmão, como tal Caim, traz a inveja em vez de luz, como praga em um belo jardim. Somente a maldade lhe conduz. Este seu irmão de tanto rancor tem ferrugem no seu olhar. Nunca soube o que é amor, nem nunca soube o que é um lar. Silva, por seu lado sem memória, das cinzas de alma
sabe bem o que conta. Traz no rosto marcas e cicatrizes. Em sua face tão deformada, são marcas de uma vida infeliz, mas que não se lembra de nada. Dona Judite, seu anjo agora ofereceu-lhe o conforto do lar, como um filho que a casa retorna para o colo da mãe a esperar. A noite, em sinal de respeito, recusou o mais íntimo abrigo, mesmo por não saber direito a razão de ser tratado como filho. Minha linda Londrina, cidade linda do meu Paraná, povo amigo que me acolheu, talvez por aqui para sempre eu queira ficar.